Olá, estamos iniciando mais um estudo da nossa série Cristologia, a unidade 3, que é Jesus e a obra restauradora de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Esse tema de real importância para o cristianismo. Sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos o perdão para os nossos pecados, não estaríamos garantindo a nossa salvação, porque foi o sacrifício dele, a sua morte e ressurreição, que nos trouxe vida. Vamos orar. Pedimos ao Pai a direção para esse estudo, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que irá assistir. Sejam abençoadas suas famílias, pessoalmente, abrindo a mente e o coração para que tenham um aprendizado e possam vivenciá-lo nas suas vidas, em nome de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios 15, 14, para os coríntios, dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para esse tema essencial para os cristãos, pois havia dentro da própria igreja discussões a respeito se Cristo havia ressuscitado ou não. Em Mateus 16, 21, Jesus fala aos discípulos que era necessário sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Lucas 24, 6 aponta para a ressurreição. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia previsto. Esse Jesus que vocês crucificaram foi ressuscitado dentre os mortos. Em Atos 4:10 nós vemos essa afirmação. Então são afirmações pontuais que retratam a importância da ressurreição para a vida do crente e do cristão. Nós vamos ler apenas 2 versículos para nós fazermos um apanhado. Eu vou fazer um apanhado dos 4 evangelhos, daquilo que eles pontuaram sobre a ressurreição de Jesus. Vou ler Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Todos os evangelhos vão afirmar isso. Então, o objetivo desse estudo é ter uma visão panorâmica de como os evangelhos relatam a ressurreição de Jesus. Nós vamos perceber fatos que não aparecem em todos, mas o fundamental é que todos afirmam: Jesus ressuscitou dos mortos. Um fato importante nesse episódio é a participação ativa de mulheres. Enquanto Jesus era vivo, elas o auxiliaram no ministério e agora na ressurreição são as primeiras a vê-lo vivo. Especialmente Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. Elas são mensageiras de Jesus. Num mundo masculino, de ideias masculinas, machistas, mas Jesus, no seu ministério, ele dá oportunidade a essas mulheres. Em Mateus 28, de 1 a 10, ele vai retratar a ressurreição e ele aponta apenas 2 mulheres, Maria Madalena e Maria, tia de Jesus. Mateus, ele cita um terremoto que houve naquela madrugada da ressurreição, e esse terremoto depois foi associado ao fato da ressurreição. Ele narra que os soldados ficaram em estado de choque, e também a questão do papel dos anjos, tanto no nascimento quanto na ressurreição de Jesus.
nós vemos a importância desses mensageiros de Deus, trazendo uma boa notícia para as pessoas. Em Mateus, o anjo vestia-se de branco e tinha um aspecto como de um relâmpago. Como nós vimos, os anjos são portadores de boas notícias. Não tenham medo, Jesus ressuscitou. Ou, para os pastores, né, não temais, pois vos trago uma nova de grande alegria. E hoje estamos vivendo o período do Natal, né? Então são fatos importantes para a vida do cristão. Marcos 16, 1-8, ele é sucinto. Ele cita Maria Madalena, Maria, tia de Jesus, e Salomé, mãe de Tiago e João. O anjo de vestes resplandecentes, sentado dentro do túmulo. Ele aponta esse anjo também. E esse anjo, ele dá ordem para que os discípulos, especialmente a Pedro, encontrem Jesus na Galileia. Galileia foi um lugar importante. Foi onde Jesus iniciou o seu ministério. Ele desenvolveu o seu ministério ali também. E somente em Marcos há essa menção dessa citação aí. Pedro se lembrou com gratidão dessa mensagem pessoal e especial, Pedro se lembrou com gratidão dessa mensagem pessoal e especial do Cristo ressurreto. Lucas 24, de 1-12, também vai retratar a ressurreição. Ele fala que das mulheres, ao findar o Shabá, ou o final do sábado, compraram óleos aromáticos para embalsamar o corpo de Jesus. Elas iam terminar o processo de embalsamento do corpo de Jesus. Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria e outras que as acompanhavam. E elas ficaram atônitas porque não acharam o corpo de Jesus. Lucas cita 2 homens que aparecem a elas e lhes falam. São 2 anjos. Alguns comentaristas dizem que eles não tiveram a visão de mais anjos, mas ali havia milhares de anjos ao redor, ajudando na ressurreição. No versículo 5 de Lucas 24 diz o seguinte: porque procuram entre os mortos aquele que vive. E é importante lembrar que essas mulheres elas não esperavam ver Jesus vivo. Haviam se esquecido das promessas da ressurreição. No versículo 6 de Lucas 24 diz o seguinte: lembrem do que ele lhes falou. E no versículo 11, os discípulos não creram nas mulheres. Acharam que era um delírio delas. As evidências deixam claro que, quando viram Jesus, elas não sofriam de alucinações. É difícil imaginar todas elas ao mesmo tempo tendo o mesmo tipo de alucinação. E há uma citação de um homem chamado Celso, o polemista anticristão do fim do século, fim do segundo século. Ele despreza a narrativa da ressurreição como baseada na alucinação de uma mulher histérica. Vemos que as mulheres não tinham voz naquele tempo. João 21-18 também retrata a ressurreição. E é interessante que ele só cita Maria Madalena. Mas nós vamos ver que as outras mulheres também aparecem, não literalmente, mas elas têm o seu papel. Por sua gratidão pela libertação, Maria Madalena se torna uma seguidora de Jesus e atuante no seu ministério. Lendo o versículo 2 de João 20, nós vamos perceber que Madalena não estava só. Ela fala que nós não achamos o corpo. Improvável que uma mulher saísse sozinha pela madrugada e visitasse um túmulo. Não era costume
as mulheres saírem sozinhas pela madrugada. João ressalta a incredulidade dos discípulos no versículo 8b e 9, que diz o seguinte: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ele, no caso, Jesus. Pois não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Que conclusões ou lições nós podemos tirar desse apanhado, desse paralelo entre os evangelhos? Primeira coisa que nós podemos perceber que é a decepção dos seguidores de Jesus com a sua morte. Os discípulos e as mulheres ficaram aflitos e tristes. O não entendimento e o peso do sofrimento que eles estavam vivenciando impediram que eles lembrassem das palavras de Jesus. E tem alguns aspectos que têm correspondência com o nascimento e ressurreição. Em ambos os fatos, o nascimento e a ressurreição, pessoas estavam em dúvidas e tristes. José, por exemplo, os apóstolos agora, os discípulos, estavam tristes, mas eles foram surpreendidos, foram fortalecidos e se alegraram pelas palavras de um anjo. Então são correlações que nós vemos entre o nascimento, que o estudioso chama de primeira vida, né? E a segunda vida, no caso, a ressurreição. Jesus foi concebido e ressuscitado pelo poder do Altíssimo. Jesus fala para Maria que o poder do Altíssimo te cobrirá. E também nós vemos que a ressurreição foi por obra do poder de Deus. A expressão não temas ou não temais se encontra na narrativa do nascimento e ressurreição. Quando o anjo fala para José, ele diz: não temas, José, em receber Maria. Fala também aos pastores: não temais, pois vos trago nova de grande alegria. E agora também dizendo às mulheres: não temais. Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Isso quer dizer que há possibilidade de boas notícias, motivos para alegrar-se mesmo que a situação seja de espanto e de tristeza. Qualquer situação que nós estivermos, nós podemos pensar que haverá motivos de alegria quando passarmos por essa tribulação. Nos 4 evangelhos há uma convicção e afirmação unânime: Jesus ressuscitou. A forma de narrar os fatos ela foi diferente, mas a notícia central, a ressurreição de Jesus, ela não era um fake. E hoje estamos vivendo a era dos fakes. Notícias falsas por todo momento. Mas nós percebemos que 4 pessoas narraram, tendo alguns pontos diferentes, mas a mensagem central ela foi unânime. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? É uma indagação importante que nós podemos pensar para nós hoje. Muitos estão buscando Jesus em sepulcros, em formas de cerimonialismos, moralismos, pessoas na figura de pastores, pastoras, missionários, profetas, esquecendo-se do que Jesus falou. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim
o adore. Precisamos ter maturidade e buscar o Senhor enquanto é tempo. Achar que outras pessoas terão palavras de Deus para nós, sem nos preocuparmos em buscá-lo, em adorá-lo, em espírito e em verdade, é um grande erro. É buscar Jesus no túmulo novamente. Outras pessoas buscam filosofias e discursos dizendo que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que só existe um caminho, Jesus. E Ele próprio afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não ficou no sepulcro. Ele trouxe nova vida, uma visão nova de vida. A ressurreição de Jesus é um fato. Portanto, devemos nos alegrar, pois a morte foi vencida. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Temos a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. E por fim, Jesus ressuscitado apareceu a Madalena, aos discípulos de Emaús, aos apóstolos no cenáculo com Tomé ausente e depois com Tomé presente, no lago de Genezaré, no monte na Galileia, e segundo Paulo, ele apareceu a mais de 500 pessoas e a Tiago. Então são fatos testemunhais de que Cristo ressuscitou e está vivo. Então é tempo de nos alegrarmos, pois não estamos sozinhos, especialmente nesse momento de luta contra o coronavírus, que tem trazido angústia para as famílias, apreensão, o inimigo invisível, que você mesmo se protegendo, você não sabe se vai ser contaminado. Podemos ter a certeza de sua companhia. Jesus está vivo, porque Ele vive, posso crer hoje e no amanhã. Que Deus nos abençoe.